Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo ou o papo é cabeça. E o nosso papo cabeça de hoje é diferente. A gente vai abordar o autoconhecimento dentro de uma linha talvez menos conhecida para a gente, que é ocidental, a linha de autoconhecimento que vem do Oriente, dos ensinamentos mais ancestrais, mais antigos. E eu acho, e trazendo também a questão da meditação como uma ferramenta que hoje a gente sabe, né, em termos científicos, que se chama atenção plena, mas na verdade nada muito diferente do que é meditação. Para falar sobre esse assunto, nós temos uma convidada especial, que é a Maria Nanda, que é uma pessoa que vem do mundo corporativo e que passou por uma transformação muito grande até chegar a ser uma professora de autoconhecimento baseada na espiritualidade, né, indiana, né, dos hindus, que é a védica, né? Então, antes de passar para ela, me segue no Instagram. Eu sou Carmen Lúcia Goebel, psicóloga clínica escolar, doutora em psicologia pela UFRJ. Com vocês agora, Maria Nanda, pode se apresentar. Grata, Carmen, pela oportunidade de estar aqui sendo porta-voz nesse canal de expansão de consciência e ter esse papo cabeça, mas que para além da cabeça a gente possa começar acessando o coração, né? Que é a morada realmente onde reside a inteligência divina de todos nós. E eu me chamo Maria Nanda, esse é o nome espiritual, portanto, muitos me conhecem, meu nome de batismo e de nascimento é Maria Fernanda, e não por acaso ficou bem parecido, né, o nome que eu recebi. Eu, como você comentou, vim de uma vida... eu não diria corporativa, mas eu atuei durante 18 anos na área corporativa, com desenvolvimento humano e em soluções para o planeta. A minha formação acadêmica, fiz universidade, mestrado, transitei pelo mundo, né, onde muitos de nós encontramos como sendo o caminho para a realização e para a felicidade. E eu trilhei esse caminho, como muitos de nós fazemos, e ele é um caminho necessário para a gente habitar aqui, né, o mundo da matéria e realizar objetivos importantes para a nossa vida, metas, né? Então, minha formação é em gestão e relações humanas. E também, durante esse meu percurso, eu fui desenvolvendo em paralelo o meu próprio caminho de autoconhecimento. Na linha do yoga, né, que eu digo que é um grande círculo que ainda permanece vivo e disponível para todos nós. Apesar de ser um caminho que nasceu no Oriente, ele transita já há muitos anos pelo Ocidente também. O Yogananda parece que foi o cara que, vamos dizer, popularizou mais, né? Trouxe para os Estados Unidos, eu não sei se é por aí mesmo. Nós tivemos alguns professores espirituais, né, que trouxeram, o Yogananda é um deles, né, que trouxeram para o Ocidente o caminho do yoga, desmistificando muitas crenças de que o caminho do autoconhecimento através do yoga, que nada mais é que o caminho da unidade, ele fosse restrito somente àqueles que estivessem vivendo em montanhas, isolados, nas cavernas, né? De fato, né, os rishis, né, e os yogis que trouxeram e canalizaram essa sabedoria que se mantém viva na tradição e ainda acessível a muitos de nós, eles viviam vidas assim na sua época, mas eram por outros motivos, né? Então, alguns mestres também vieram para o Ocidente e também no próprio Oriente quebrar esse mito, esses mitos, uma vez que os recursos que nós utilizamos para acessar esse caminho, ele é para todos.
Então, a yoga, assim, como é que é, assim, como é que é essa ideia, né? Eu sei que a yoga é uma preparação para meditação, entre outras coisas, pode ser até só um exercício, né? Mas ela na prática, né, acho que no fundamento maior, ela vai te preparar para meditar, né? E ela é uma prática que é muito, muito, muito antiga, né? Acho que é mais de 5.000 anos que se faz isso, né? Então, sim. eu acho que a gente tem muito pouco conhecimento, porque a gente é ocidental, é apressado, é ansioso, tá cumprindo meta, como você disse, né? Tá sempre devendo, tá sempre com pressa, tá sempre estressado, sempre tenso, né? Eu acho que a gente tem uma marca assim do tensionamento que eu acho que é muito ocidental. Claro que eu acho que os orientais também devem ter alguns assim, mas a gente sabe que na Índia, que a gente acha que é um lugar sujo, bagunçado, né, barulhento e que só tem caixa, não, pelo contrário, né? Tem muita espiritualidade, né? Muitos ensinamentos que são de uma outra ordem, mas que convergem talvez na mesma direção de que todas as outras propostas religiosas que a gente conhece, né? Sim, você falou algo que eu sinto que é importante, que é um dos mitos que vale a pena a gente trazer aqui, né? Porque é um mito que não é verdade. Né? É que, primeiro, o yoga não é religião. Né? Apesar de que nasceu na Índia e a maior parte da religiosidade na Índia ela é hinduísta, as escrituras, né, nos Vedas e os livros, né, as escrituras que mencionam essa tradição, elas trazem muito dessa referência por ter nascido nesse local. Porém, não é uma religião. Né? É uma filosofia. É um caminho. Né? Então, esse caminho, ele foi, assim como várias outras linhas, outros caminhos, né, eles foram fragmentados. O que nos fez, hoje, na vida moderna, precisar ir atrás desse conhecimento em diferentes lugares. E no yoga também. Então, o yoga ele se apresenta como filosofia, também se apresenta como um caminho de bem-estar e saúde mental. Ele também se apresenta como um caminho de boas práticas de vida, ou seja, de sistema de valores, mas não é uma religião. Esse é um mito bem importante que precisa ser, assim, para mim, yoga sempre quebrado. Foi uma coisa de exercício. Eu não fazia a menor ideia de que isso tinha por trás, né, toda uma bagagem gigante de ensinamentos super importantes, né? E aí você estava falando que são 2 círculos, eu acho que eu te interrompi, né? Então vamos voltar para os círculos. Não, o grande círculo, eu diria assim, hoje a gente encontra, sei lá, se você vai no YouTube, ou se você vai buscar no Google, meditação, por exemplo. Meditação, assim como você mencionou, práticas de corpo, né, que chamamos yogasana, né, asanas, são... É que nem quando a gente começa qualquer prática, né? Vamos aprender a tocar música. Né? Primeiro você aprende as notas musicais, depois entende o que é uma harmonia, o que é ritmo, para então poder entrar numa composição e ler uma partitura. No yoga também é assim. A gente segue, né, um caminho. E o primeiro acesso, isso é algo muito moderno, porque nas escrituras não é mencionado o yoga do corpo. Isso é algo moderno. Mas, dado o fato, né, e a necessidade de acessar o corpo, que na nossa vida contemporânea é muito sobrecarregado, o yoga, através do corpo, passou a ser algo fundamental, como sendo a primeira porta para você poder ter um contato interior, para acessar o que está acontecendo
hoje, né? Porque a gente então, anda o corpo tão é a agitado, primeira né? porta, assim. Que tem alguns, eu não me lembro quem foi que falou isso, mas que a gente, para poder conseguir parar e meditar, você tem que se cansar. Porque senão você não consegue, você fica, né, a cabeça não para, né? E outra coisa que eu acho que é um mito, que eu acho que é legal você também esclarecer, é que se para meditar você tem que parar de pensar, você não vai conseguir parar de pensar, eu acho, né? Pois é, esse é um mito bem importante da gente falar sobre isso, porque a meditação ela é considerada vamos dizer assim, uma porta um pouco mais adiantada dentro do processo do yoga. Então, meditação está contido dentro do yoga, né? Assim como as práticas de corpo estão contidas dentro do yoga, os asanas. Uhum. Pranayamas, que são práticas respiratórias, é um acesso até mais fácil, porque se você parar para pensar, você está o tempo todo respirando. Você não precisa pensar para respirar. É algo que está acontecendo. Mas levar a consciência para a respiração te prepara para meditar. E a meditação, eu diria, já é uma etapa um pouquinho mais avançada, mas também é para todos. Uhum. E não meditação não precisa... em outras religiões também, o pessoal faz meditação. Exato. O catolicismo tem práticas de meditação que vem de Santo Inácio, né? Uhum. O cristianismo, enfim, a gente tem a meditação presente em várias religiões. Uhum. Só que até pela religiosidade, e você trouxe, né, no caso da Índia, né, o sistema de castas, muitas dessas práticas foram sendo preservadas dependendo dessas castas e foram sendo... tem o lado bom porque foram preservadas, mas tem o lado que não é tão bom porque foram restritas para elites ou para aqueles buscadores que estavam seguindo antes um determinado caminho que não necessariamente era muito acessível, digamos, para todos. Uhum. Hoje a gente tem, né, nesse grande círculo, como eu havia dito antes, uma série de meditações disponíveis no YouTube. Uhum. A questão você pode começar por esse grande círculo, porém você não vai conseguir, talvez, ler uma partitura musical, nem tocar uma música, porque é muito importante a presença de um professor. Uhum. E aí a gente chega aqui no meu lugar, porque que eu estou aqui hoje fazendo isso, né? É muito importante trazer esse mito, né? Sim, a meditação e as outras práticas de yoga, elas são para todos. Mas quem guia e a presença do professor, conforme você vai se aprofundando no caminho, até ter o acesso ao núcleo desse círculo, por exemplo, que é o caminho do entendimento do ser, que é o que a gente fala que é o Vedanta, é o caminho final dessa trajetória, onde você estuda as tradições e práticas mais profundas mesmo. Uhum. A presença do professor, ela é indispensável. Uhum. Né? Então, realmente, sim, não dá para chegar e estudar sozinho. Você precisa do professor. A Vedanta seria o que exatamente? Para as pessoas que não conhecem, né, esse conhecimento, né, que eu sei que vem dos Vedas, é o final dos Vedas, enfim. Mas aí, o que é isso, né? A gente tem aqui no Brasil, inclusive, um grande... movimento, até comparado com a Índia, que é de onde essa tradição ela vem, uma representatividade muito grande de alunos e estudantes de Vedanta. Uhum. Inclusive, dizem que o Brasil vai ser um dos polos daqui a alguns anos de Vedanta no mundo. Porque realmente a gente tem uma representatividade grande de alunos que estudam o ser, né? Quem somos nós? É o autoconhecimento, né? Nessa visão, né? A gente trabalha autoconhecimento também na terapia. Sim. Mas eu acho que é uma visão que é descolada um pouco da questão técnica e teórica, ou talvez seja uma técnica, uma teoria que a gente talvez não esteja acostumado, né?
Porque o caminho é realmente através do conhecimento do ser, a gente acaba saindo o estudo, né, terapêutico, ele é muito importante para que aconteça em paralelo ao estudo do Vedanta, porque muitas pessoas não conseguem entrar nesse nível de profundidade, de contato com a verdade, e o acompanhamento terapêutico ele é importante, porque ainda existe dentro de todos nós uma criança, né, uma criança que quer ser feliz, que quer estar aqui no mundo, vivendo e andando na rua, brincando e se deslumbrando com a vida, sendo feliz. Criança é bem mais feliz do que a gente, né? Fica feliz com qualquer coisa. E esse modelo, né, que nós crescemos condicionados a buscar a felicidade fora, isso vai apagando a expressividade dessa criança, mas ela está lá dentro de todos nós. Então, durante o processo de estudo do Vedanta, a gente acessa também essa núcleo, né? origem, essência divina, né, da criança em nós. Eu fico vendo, porque eu vejo uma criança. Outro dia eu vi um menino numa festa junina, ele falou: olha o que eu ganhei, uma garrafinha azul, sabe, de um encantamento, com uma garrafinha de plástico, como se tudo fosse muito mágico, muito maravilhoso, muito encantador, né? Eles ficam felizes com ver você, por exemplo, né? De ver. Chegou, que beleza, que alegria, né? Uma coisa que a gente vai perdendo muito também, né? Sim, essa espontaneidade, né? E também o entendimento de que essa felicidade que eu me refiro, ela é a felicidade que sustenta as situações alegres, mas também as situações tristes, as situações de dor. Uma criança, ela cai, ela se machuca, ela chora, ela grita, e depois passa. Né? As emoções, elas transitam ali. Então, o caminho de ir tirando essas camadas e aprofundar nessa essência, isso faz parte do estudo do Vedanta, e que é feito através da leitura de textos sagrados, porque a história, ela é a mesma. O roteiro, né, humano e também divino, ele é o mesmo. O que para muitos de nós até causa assim, um espanto. Nossa, estou aqui no meio, vivendo a mesma coisa que todo mundo já viveu. Mas é esse clique, né? O processo ele vai te dando os cliques, onde realmente você pode experienciar, por isso é importante ter um professor, a partir do conhecimento, estados de expansão de consciência e também o entendimento, o que é diferente do só receber informação, né? O entendimento do que nós somos. De uma forma mais ampliada, né? Vamos dizer assim. O que eu tinha entendido, assim, eu comecei a fazer um curso de yoga para saber como, né? E aí falaram que as partes iniciais dos Vedas tinham a ver com a questão, né, de hábitos de higiene, de questões mais culturais, de como conviver, e que o final, o Vedanta, é a parte mais espiritualizada, né? Mais espiritual dos Vedas, né? E a gente fala isso assim, eu estou falando um pouco disso porque eu acho que quem está ouvindo talvez nunca tenha ouvido sequer falar o que é isso, né? Onde é que isso está, né? Sabe de meditação, mas meditação como se fosse uma coisa solta. E o que eu mais escuto é: não, eu não consigo meditar, eu não consigo parar de pensar, eu já tentei, nem adianta, né? Já sentei, não consigo, que é difícil mesmo, vamos combinar. E claro, porque assim, você não vai conseguir parar de pensar, eu já te digo. Porque a natureza da mente é pensar. A natureza da mente é comparar, é analisar, é julgar, é calcular. Então, a natureza da mente é movimento.
Ela vai estar nesse movimento. E esse é um mito que você perguntou, né? E está trazendo novamente aqui o gancho para eu ter a oportunidade de falar. A meditação, ela não tem o objetivo de parar a sua mente. Ela não tem o objetivo que você fique parado e pare de pensar. Esse não é o objetivo da meditação. O objetivo da meditação é que você possa contemplar nessa situação de que a mente ela está aí. É como uma nuvem no céu. O céu, ele está lá, um céu azul. Vem uma nuvem e passa. Depois fica tudo nublado. Depois o céu se abre. Então, a meditação é o processo de observar o que está acontecendo. Eu tive uma explicação uma vez, não sei o que você acha dessa explicação, mas eu achei interessante. Uma coisa é você estar no trânsito, né, no seu carro, engarrafado, desesperado, buzinando, pau da vida, né, olhando no celular, vendo que está atrasado, ou seja, vivendo o estresse de estar no trânsito. E a outra posição seria você estar num alto de um prédio, vendo o trânsito lá embaixo, o trânsito está lá do mesmo jeito. Só que você está observando o trânsito, né? Então, assim, é como se você tivesse... Aquilo está lá, mas aquilo não está te interferindo na percepção de que você está vivendo agora, na tua respiração, né? De repente, nos sons do ambiente, né? De você estar mais conectado com o agora. Não querendo colocar essa coisa mais clichê, mas é essa coisa de você estar presente ali. Eu estou aqui, não estou pensando o que eu vou fazer daqui a pouco, estou comendo pensando... Eu presto super atenção nisso, porque às vezes eu estou comendo e estou assim pensando em 500 coisas que eu vou fazer, brigando com alguém, conversando com alguém, né, discutindo algum assunto, pensando numa roupa, mas... E a comida ali que eu estou comendo, como é que é? Aí eu paro, falo assim, não, peraí, eu gosto disso, eu estou comendo isso, é gostoso, então vamos prestar atenção, né? Porque você pode, tudo é uma meditação, né? Se você trouxe um exemplo bacana que é no dia a dia. Se trazer a consciência, a atenção para o que você está fazendo, isso já é uma forma de estar observando a sua mente. Você pode estar comendo, né? Quantos pensamentos atravessam, quantas situações. Tomando banho, né? Qualquer coisa. Agora, o importante, né? Qual é a diferença da atenção plena, né, de você estar pleno numa ação, e a meditação? A meditação, você vai em lugares, acessa lugares que são mais profundos. E por isso é importante que seja guiada. Tem meditações que a gente realiza em 5 minutos. Mas ainda assim, elas foram transmitidas por um professor ou por um guia de meditação que tem uma ciência ali. E qual a importância de trazer essa informação, né? De que não é que tudo é meditação. Um ato de estar presente aqui, no momento do agora, é um ato contemplativo. Mas a meditação, ela envolve um roteiro, vamos dizer assim. Tá? Explica como é que é isso, então. Então, é um roteiro. É como se você fosse entrar eu vou entrar numa floresta escura. Quais os passos que eu dou para entrar e sair? Então, a primeira coisa uma meditação, ela precisa ser guiada no sentido de que você possa entrar naquele espaço meditativo interno, né? E sair dali. Né? Tem que ter um caminho de entrada e de saída. E se ficar lá vai ser estranho. Então, isso é importante, né? Outra coisa importante, existem algumas e que são para a segurança de quem está meditando. Dependendo do acesso, da profundidade, muitas pessoas já mergulham, são pessoas que nunca meditaram, mas elas já têm uma sensibilidade, um acesso interior mais aberto, né? Em que elas, às vezes, já entram em meditação profunda. Então, é importante que a pessoa esteja numa postura em que ela possa... Se ela cair, ela não vai se machucar. Então, nunca medite dirigindo, por exemplo, no trânsito. Não é um bom lugar para você meditar. Você pode fazer uma respiração que vai te ajudar a trazer mais harmonia. Mas algumas meditações, elas não podem ser realizadas de qualquer forma, em qualquer local. Então esse caminho, um professor sabe orientar quem está meditando.
Então, a coisa, às vezes, quando tem muito acesso, né, eu falei das meditações no YouTube, elas também, como as terapias, né, se não tem um cuidado ali, a coisa fica vulgarizada, né? Então, no sentido de não vulgar, né, de que é algo é um acesso que não é legal, não é nesse sentido, mas não está tendo um cuidado. Não, o que a gente vê hoje também nas redes sociais e na internet, na web, é muita gente dando opinião em um monte de coisa como se ela soubesse realmente, né? Por isso a gente está conversando. Você tem uma experiência, né, com a Universidade Oneness na Índia, né? Você tem, não sei como é que se diz, uma formação, uma capacitação que para poder falar disso também, né? Falar e viver e poder propiciar isso para as pessoas. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade gigante de fazer meditação. Eu faço, porque eu falo que eu tenho que fazer. Mas, assim, se eu sento, fico ali, não acontece muita coisa não, porque minha cabeça vai... aí eu volto, sabe? Mas eu acho que se eu ficar insistindo, talvez um dia aconteça alguma coisa. Porque... tem essa coisa, eu sozinha, né? Então, acho que talvez a questão da meditação, como você está dizendo, ajude bastante se a gente tiver espaços para você fazer isso, né? Isso é bem importante que você está falando, Carmen. Como eu falei, né? Eu comecei meu caminho em paralelo da vida lá, estudante, depois corporativa, etc., com o autoconhecimento através do yoga. Aí você falou que aconteceu uma coisa no meio do caminho que fez você mudar tudo, né? Sim. Já falo, será? Não, acho que você pode falar, porque as pessoas vão poder entender. Pois é, enquanto dava para eu ter essa vida paralela, né? Uma vida de me estudando e também vivendo para fora, né? No mundo. Tenho família, sou mãe de 2 filhos. Sou uma pessoa comum, né? Mas aconteceu num determinado momento da minha vida em que, mesmo fazendo trilhando o meu caminho, né, como uma yogini... Você já fazia? Eu pratico desde os 16 anos de idade. Eu não vou declarar a minha idade publicamente, mas eu diria que eu já estou há 3 décadas trilhando esse caminho. Eu diria não, já posso dizer que eu estou há 3 décadas. E desde o início do meu caminho eu já ensinava yoga, me formei muito jovem também como professora de yoga e tinha a minha formação nessas outras áreas, como eu mencionei inicialmente, em gestão de recursos humanos. Então eu pude trazer muito desse caminho que eu já estava ali me beneficiando para fazer pontes também para a minha vida e beneficiar pessoas. E o que eu posso dizer é o seguinte: durante esse trajeto, como eu falei, assim como aprender um instrumento, você leva um tempo, né? Então acho que é importante também mencionar que não tem um lugar para chegar, sabe? É um caminho para você se conhecendo. Ainda assim, a gente sempre tem durante a nossa trajetória momentos, e no meu caso, o meu momento foi através de uma situação. Eu era uma grande realizadora no mundo corporativo e eu acho que grande parte disso foi por conta dessa trajetória também no caminho do autoconhecimento. Então é importante dizer que o caminho de autoconhecimento ele beneficia a todos a serem grandes realizadores. De fato, isso... eu sou uma prova viva de que isso, de fato, beneficia e faz com que o nível de estresse ele seja muito inferior do que seria, vamos dizer, eu diria normalmente. Então, eu trilhei, por exemplo, dentro da minha carreira como gestora, eu cuidava de 26 países ao mesmo tempo, no mesmo dia. Eu falava com pessoas que estavam em 26 localidades diferentes do mundo. Horários diferentes, línguas diferentes. E certamente a meditação
foi uma das práticas que eu realizei, ainda realizo, que me ajudaram muito a conseguir ter essa capacidade de presença e discernimento, né, para lidar com diferentes ambientes, situações, sem entrar no trânsito, né? Uhum. Então, isso de fato me ajudou muito. Mas eu ultrapassei a linha, o sinal, né? Uhum. E chegou um determinado momento que o meu corpo gritou. Eu já era mãe de 2 filhos e o meu corpo, parte do meu corpo, ele parou. Então, foi uma paralisia sensorial e eu já conhecendo, né, um pouquinho, né, como caminhante no caminho do yoga, eu vi que era um momento de desacelerar. E realmente foi a escolha que eu fiz para regenerar esse quadro já sintomático no corpo físico, mas que tinha uma origem, né, de um excesso de atividades. E de tensão também, a gente não tem como não ter, né? E o que eu descobri, sabe, é que eu estava, por mais que eu tivesse esse caminho, eu ainda tinha um olhar de uma perspectiva para fora, né? Que eu estava fazendo aquilo, mas ainda assim existia parte em mim que achava que eu tinha que conquistar coisas fora. Uhum. Então, essa parada foi muito importante para essa transformação acontecer, no sentido de que eu já estava pronta para realmente mergulhar e dedicar com a mesma energia todo esse tempo e todo esse potencial que eu estava colocando para realizações fora, para dentro de mim. Uhum. E ninguém tinha me dado essa chave antes. Eu precisei ir lá abrir a porta, né, e fazer a minha própria trajetória. E foram 4 anos de desconstrução e transformação dessa vida, até que eu pudesse dizer que eu sou uma professora de autoconhecimento, né? E durante isso eu fui morar na Índia, estudei na Universidade UONAS, tive contato e ainda tenho, né, com professores e monges que dedicam as suas vidas desde criança para transmitir essa tradição para todos nós. Então, O que é essa Universidade UONAS? Explica um pouquinho, porque eu uma vez tive contato com uma pessoa que também tinha feito uma formação lá, e ela falou que era a Universidade da Unidade, né, onde você desenvolvia também a sua humanidade, né? A UONAS eu diria que é um presente para a humanidade. Ela é uma universidade que foi fundada nos anos 80 por um casal, Shriyama e Bhagavan, e eles eram professores de uma escola infantil e tinham, antes de fundar a universidade, eles tinham um trabalho também dentro da educação. Uhum. E durante esse momento, né, em que estavam ali, o Bhagavan já era um professor espiritual também, assim como ele tinha uma vida paralela, né? Mas alguns fenômenos começaram a acontecer, fenômenos místicos começaram a acontecer nessa escolinha. Então, o que foi feito, né, a escolinha deixou de ser uma escolinha durante um tempo e eles começaram a estudar o que fenômenos eram esses que estavam sendo despertados nas crianças. Uhum. As crianças começaram a despertar capacidades de clarividência, clareaudiência, que são, né, dons que todos nós temos e podemos ter acesso, não precisamos apenas estar nos Himalaias, né, mas que por conta, né, da vida foram sendo bloqueados. Então eles foram estudar o que estava acontecendo nessa escolinha e logo depois fundaram essa universidade, a Universidade UONAS, que tem o propósito de simplesmente liberar a humanidade do sofrimento. Então são os fundadores, né, que quando começaram essa construção, trouxeram assim uma série de recursos de diferentes lugares, né? Não foram com recursos próprios deles, mas foram recursos trazidos
de diferentes locais e países, inclusive, para financiar a construção dessa universidade e poder dar acesso à maior parte das pessoas a essa tecnologia, vamos dizer assim, do autoconhecimento, que antes era muito restrita, principalmente na Índia, aos sistemas de castas, ou esses que retinham o conhecimento e a tradição. Então, é uma universidade que não é religiosa, ela não está relacionada a nenhuma religião, mas ela dá acesso ao caminho da unidade, né? Ou seja, que está presente em muitas religiões enquanto um fim. E os seus fundadores atuais são os filhos desse casal. Aliás, quem organiza, né, e quem está à frente dessa universidade é o filho desse casal que fundou, que é o Krishnadi, com sua esposa Pritadi, que são 2 filósofos. Nessa universidade, na ocasião em que eu fui para lá, hoje as pessoas podem ir nessa universidade, ela está aberta para qualquer um visitá-la durante festivais que acontecem ao longo do ano. E durante esses festivais acontecem processos e eu diria, vou usar a nossa linguagem ocidental, workshops, onde você pode ter acesso a essas práticas, que não se restringem apenas à meditação, são outros processos também, mas que fazem parte dessa tradição do autoconhecimento, onde o caminho da unidade transita nas diferentes modalidades do yoga, vamos dizer assim. Eu fiquei pensando que você falou assim, liberar a humanidade do sofrimento. Poxa vida, é tudo que todo mundo quer, né? Mas é interessante como essa coisa fica distante, né? De tudo que a gente, pelo menos que eu vejo, né? Que a gente vive, né? No cotidiano, né? Muita ameaça, né? Ameaça climática, ameaça de guerra, ameaça enfim, de perder a liberdade, de tantas coisas, né? E eu acho que isso acabou sendo um modo de vivendi. Eu acho que as pessoas estão... É como se fosse assim, eu vivo sob ameaça, eu fico me defendendo, então qual é a ameaça da vez, qual é a do dia? E as pessoas vivem assim, se defendendo, se afastando umas das outras, né? E assim, ouvindo você falar sobre isso, eu fico pensando, seria muito bom, né? Eu sei que tem algumas... Será, né, se as pessoas comprarem essa ideia. Mas eu sei de alguns estudos, né, de pessoas que, quando juntam muitas pessoas meditando, que há transformações realmente em termos de bem-estar, não só para as pessoas que estão meditando, mas para as pessoas que estão no entorno. Né? E eu acho que a gente sabe muito pouco sobre muita coisa. Né? As pessoas estão muito abraçadas e agarradas aos seus pequenos conhecimentos, porque a gente não conhece quase nada, eu acho, né? Então, assim, e quando a gente tem um encontro com alguma informação, algum conhecimento que não está muito na nossa vibe ou na nossa praia, a primeira coisa que a pessoa fala né? Mas que, na verdade, você também sabe que tem, por experiência própria, né? Que tem benefícios e resultados importantes. Você falou sobre Vedanta, tem muita gente realmente que fala, que estuda e que ensina, né? Vedanta, sim, seja por meio de contar as histórias, né? A Mahabharata, as histórias da Grande Índia, o Bhagavad Gita, ou falar mesmo dos Upanishads, né? Enfim, eu sei algumas coisas, mas não sei também não. Isso é uma grande sabedoria, né? Quando a gente sabe que a gente não sabe. Minha avó falava isso. É uma grande sabedoria. A avó falava assim, o homem quanto mais, bom, na linguagem dela, uma pessoa que não tinha tanta cultura, eu acho que tinha até a cultura que era possível para aquela época, né, de 1898 que ela nasceu, ela falava, o homem quanto mais burro, mais se presume de sábio, e quanto mais sábio, mais se presume de burro. Mas não seria muito mais sábio, né, se nós pudéssemos talvez fazer uma escolha usando a lógica. Vamos usar uma capacidade da mente lógica, né? A gente tem a possibilidade de continuar funcionando na vida
para perseguir objetivos ou mudar o mundo. Ou então ficar realmente, né, deprimido ou doente em relação a coisas que não podemos mudar no mundo. Porque é o que acaba acontecendo com a maior parte das pessoas. Né? Hoje a gente vive uma situação assim alarmante em relação à saúde mental. Então, e isso é realmente assim muito... os dados, né, apontam inclusive de virar lei, né, para as corporações que precisam agora trazer medidas para cuidar da saúde mental. Isso é muito doido, né? Porque quem cuida da saúde mental está dentro ou está fora da instituição, né? Porque se você é uma pessoa, vamos supor, você está dentro de uma instituição e você tem que cuidar da saúde mental das pessoas dessa instituição, quem cuida da sua, né? Então, assim, isso que você está falando é uma coisa séria. E a gente sabe, né, que várias são as razões. A gente está num mundo absolutamente complexo. Ele sempre foi, né? Mas agora eu acho que a gente está meio sem corrimão. Porque está muito doido. Mas a gente tem uma escolha, né? Não seria mais sábio ou usar essa inteligência, né, que está aí perseguindo, né, soluções para o mundo fora, ou, né, ou trazendo medidas que são medidas já para curar sintomas que já estão caóticos? Não seria mais inteligente, pelo menos a nível individual, se você fizesse uma escolha, tá, agora eu vou cuidar do meu estado, vou cuidar de mim. Isso já é uma grande mudança para muita gente, né? Eu vou cuidar de mim um pouquinho. Vou dedicar aqui 10% do meu tempo para olhar para dentro, mudar a ótica, né? Ao invés de estar olhando para fora, o que eu estou pensando, vou olhar um pouquinho, 10% de cada um. Isso já é uma tremenda revolução. Então, o que eu sinto e o que essa universidade, enquanto um polo, né, de transmissão de conhecimento e também de acessibilidade para a expansão de consciência, ela proporciona essa, e não é uma ideologia que é inatingível, ela é acessível para todos. Então, como aprender um instrumento musical? Vamos dedicar um pouquinho, tem um caminho. Comece a dedicar um pouquinho do seu tempo para si mesmo, para entrar para dentro, mudar a ótica. Ao invés de mudar, estou dirigindo no trânsito, né? Ao invés de eu mudar, como é que eu vou mudar o trânsito com esse carro todo? Você só tem duas escolhas, ou você vai ficar ali parado, desesperado e aumentando ainda mais o seu nível de impotência. Poxa, você está ali sentado, não medita no trânsito, gente. Mas você pode respirar, né? Você pode respirar. Não, e a coisa mais comum também. Não respirar. Consigo fazer isso. Não, você respira devagar, mais lento, né? Faz uma respiração abdominal. Não consigo. Aí piorou, né? Porque a pessoa fica mais tonta, né? Fica mais... Por isso que o professor, né, e você está num ambiente em que tem outras pessoas que também têm esses mesmos desafios, mas tem outras que já passaram por eles, isso é mais potente, isso ganha força. Então, aquela coisa do círculo, né? A gente tem lá no YouTube, ou enfim, um ambiente virtual, que não tem contato às vezes com as pessoas, muitas coisas, muita informação. Mas para chegar no núcleo, a lugares que realmente você tenha o professor disponível, o conhecimento, o que realmente pode ser de cuidado e te levar para dentro de forma segura, você precisa buscar. Eu fui buscar na Índia. Existem vários lugares, né? Mas esse lugar que eu fui é essa universidade e que já está aí atuante, né? E proporcionando para as pessoas assim, semanalmente, encontros onde você pode estar em presença, tudo bem, virtualmente. Quando eu fui, não tinha virtualmente.
Eu tive que atravessar e cruzar oceanos para poder estar na presença de monges. Hoje, a gente consegue, pela tecnologia, depois da pandemia também, alguns conhecimentos já estão sendo transmitidos de forma virtual. Então, a tecnologia está ajudando, sim, para que o conhecimento ele chegue e seja acessível para muitas pessoas. Seja mais democrático, talvez, né? E também, outra coisa, né? A gente vai ter agora, no mês de julho, oferecido por essa universidade, eu tô assim, gente, eu não acredito que eles vão oferecer um processo como esses mundialmente para realmente trazer um impacto e trabalhar com uma massa crítica de pessoas de uma forma assim mais contundente. Única. Vão ser 3 dias de evento, 3 horas de processos e transmissão através dos fundadores dessa universidade. Assim, o acesso a eles é algo assim que realmente é muito difícil de acontecer. Não só porque eles estão no mundo inteiro trabalhando em diferentes instituições e órgãos, levando os conhecimentos dessa universidade, ou seja, eles não estão apenas na Índia, eles também estão visitando vários lugares no mundo, como também é muito caro. Então é importante dizer que esse acesso às vezes envolve uma disponibilidade financeira. Mas o que eles vão fazer agora em julho é algo que é realmente impactante, porque vai ser gratuito, 3 dias de encontro, 3 horas por dia. E vai ter tradução simultânea? Vão ser traduzidos em mais de 20 idiomas, inclusive o português, vai ter tradução simultânea e disponível para todas as pessoas. Agora é importante correr porque os acessos são limitados, né? Então, correr no sentido de se inscrever. Mas é uma oportunidade realmente de estar em contato com a fonte, né, os fundadores dessa universidade, e que transmite de uma forma assim, de uma simplicidade, o conhecimento e essa tradição, de uma maneira em que você realmente é guiado, que nem uma criancinha pequena que precisa caminhar com essa sua luz. Porque eu acho que assim, a gente está falando sobre isso aqui, eu estava pensando, né? Eu falei, como as pessoas escutam, né? Coisas que vão diferente. Eu sempre acho que é uma religião, você acabou de dizer que não é, né? Nem é uma filosofia especificamente, é um conhecimento, talvez uma filosofia, né? Tudo que envolve esse processo, tudo que envolve esse conhecimento, né? O yoga, os Vedas, o Vedanta, enfim, todo esse conhecimento, mas que isso converge para que você tenha um encontro maior com a tranquilidade, né? Com a paz, com a tranquilidade, com o bem-estar. Porque, claro, né, não tirando daí tirando o valor do processo de que a gente terapêutico, nada disso. Mas eu acho que isso ajuda também, né? Complementa, isso te traz um lugar diferente do lugar que a gente está sempre acostumado dentro dessa visão ocidental. Sim, que os maiores beneficiados, inclusive, são as pessoas que cuidam de pessoas, que na sua maioria não conseguem parar e cuidar de si mesmas. E não é porque não têm o conhecimento, mas é porque também precisam ser cuidadas. Então, cuidando do cuidador. Então, assim, a gente já tem um trabalho assim lá no colégio. Cuidar do cuidador, cuidar do professor. Quem é que cuida do professor? Quem é que cuida do médico? Quem é que cuida do terapeuta? Né? Então, se lembrarmos que nós cuidamos de nós mesmos. Esse é o caminho do autoconhecimento. Então, o mito temos professores, sim, acessos ao conhecimento, mas no final quem faz o trabalho de sentar ou meditar e fazer uma prática é você consigo mesmo. Então, é dedicar um tempinho para isso. Acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é lembrar que esse conhecimento não é para eu vou me tornar um santo. Um monge, né? Um monge que vou me descolar do mundo e vou viver longe da sociedade.
Não, é para você trazer mais uma forma diferente de se mover no mundo, a partir de um belo estado. E não de um estado caótico de estresse e de doença. Que é o que a gente tem vivido, né? Pra caramba, né? E eu estava aqui pensando, né? Dentro dessa perspectiva, né? Eu fiquei pensando aqui, a meditação, né? Essa lógica, ela gera também muito preconceito, tá? Porque as pessoas falam que quem faz isso é zen, é bicho grilo, é gente que de repente está num mundo alternativo ou está fora do mundo, né? E eu acho que descola dessa coisa, porque descola do mental, né? Do raciocínio, do lógico, né? E pelo menos dessa lógica mais mental, para uma outra que vamos dizer assim, te coloca num espaço de mais serenidade interna, né? E como é que é isso, né? Como é que a gente sossega por dentro, né? Para poder fazer esse processo, né? E eu vejo assim, eu não vejo muitos lugares ou espaços onde você possa realmente se dedicar com pessoas com mais seriedade a esse tipo de coisa, né? Assim, o yoga tem em alguns lugares, né? Aqui em Friburgo tem uns lugares bem legais também, né? Sei que você também faz esse trabalho, mas eu acho que a gente precisa entender que a gente está falando de uma coisa que não é de agora, não é moda, né? É muito mais anterior a tudo isso que a gente já conhece, né? E que não descarta ou não retira nenhum outro conhecimento da parada, né? A gente continua com todos os conhecimentos que a gente tem, mas esse é mais um plus. Aí fala de espiritualidade, as pessoas falam, pô, mas espiritualidade, negócio de religião, sou ateu, sou até. Eu acho que faz uma confusão danada com essa coisa que é mais essencial de você estar com você mesmo. Eu lembrei também que eu queria te dizer, assim, a gente escuta muito as pessoas, eu tenho horror de ficar sozinho. Né? Você com você mesmo vai ficar sozinho, com certeza, né? Porque é você e você. Será que você é uma boa companhia para você, né? Então, assim, como a gente busca muito do lado de fora alguém, algo, né? Seja material, seja por meio de pessoas, que traga aquilo que você, de repente, talvez encontre dentro de você. Claro que a gente não está dizendo que a gente não precisa dos outros, não. Pelo contrário, vivo repetindo aqui que a gente precisa sempre uns dos outros. E se não fosse assim, a gente não tinha chegado até onde a gente chegou. Que a gente veio junto, né? Mas a gente veio junto se degladiando bem, né? Se batendo. Enfim, é a mesma história. Se a gente for estudar os Vedas, né? Essas lutas, elas estão icônicas e são mencionadas porque a história é a mesma. A questão é a virada, né, de chave. Como é que você escolhe hoje fazer na sua vida? Porque ela vai acontecer. Em algum momento, o chamado para ir para dentro ele pode acontecer, seja através de uma doença, né? E o que acaba acontecendo, né? Meu corpo parou. Eu precisei parar um pouco, mesmo já fazendo um caminho. Tinha ajustes a serem feitos. E eu não estava percebendo qual era o ajuste necessário, né? No meu caso, eu compartilhei aqui um aprendizado, era mudar essa ótica, né? A ótica de que estou fazendo um caminho de autoconhecimento, no meu caso, eu estou fazendo um caminho de autoconhecimento para me ajudar a realizar coisas fora. Isso funciona, é importante dizer que tem a sua funcionalidade, funciona. Mas são essas coisas fora que vão me trazer a felicidade? Porque se eu fosse parar, eu fui vendo, né? Eu olhei esse meu retrospecto, nossa, eu sou uma mãe de família, eu já casei, eu tenho os meus filhos, eu já fiz minha universidade, eu tenho minha casa própria, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho nananã. Poxa, mas ainda não está legal aqui, né? O corpo parou, o que aconteceu? Né? E o que acaba acontecendo é para cada um pode ter uma forma, um chamado para ir para dentro de uma maneira
diferente. Você pode responder esse chamado, talvez você esteja aqui agora ouvindo Maria Nanda e a Carmen falando sobre esse assunto, né, que é meio diferente. Diferente, né? E que talvez isso seja um clique para você parar nesse momento e fazer uma respiração. Ou procurar saber, nossa, onde é que tem nessa cidade que eu também estou morando, né, um local que eu possa conhecer um pouquinho desse caminho, desse trabalho. Porque a situação o chamado vai chegar para todo mundo. A história já diz isso, a tradição diz isso. Então, assim, a gente vai acordar, todos nós vamos acordar em algum momento. Teve uma pessoa que uma vez falou isso comigo. Um homem, inevitavelmente, em algum momento da sua vida, vai se encontrar consigo mesmo. Esse pode ser um momento maravilhoso, um pior momento da sua vida, quando você se olha, né? Então, assim, bom, eu sou uma pessoa com muitos anos de formação, eu sou psicóloga, sou psicanalista, mas eu não acho que a gente possa restringir a um determinado... uma teoria, um determinado lugar, como sendo o único, como sendo aquele, né? E não tem nenhum outro. Eu acho que é como se fosse realmente aquilo que cabe melhor para você, né? Como se fosse uma roupa, né? Então a religião tal cabe para mim, essa aqui não serve, eu não ter religião também cabe para mim, desde que você possa estar aqui contribuindo com alguma coisa, né? Principalmente com você mesmo, né? Sim. Falei desse caminho, né, da decisão lógica, né? A gente poder fazer uma escolha, né? De esperar, vamos dizer assim, a bomba explodir, né? Para cuidar do terreno. Ou a gente, olha, eu acho que já dá para eu ir tomar uma decisão aqui, logicamente, que possa me beneficiar e também os outros de uma forma mais regenerativa, né? Mas também existe o outro lado, né? Que é o fato de que, eu acho que é importante a gente comentar sobre isso, existem muitas pessoas servindo aos outros ou trabalhando, né, para muita gente, para ajudar os outros, mas que não fizeram essa virada de chave que é, mas e você? Porque a gente ainda tem também na nossa, como crença coletiva, a ideia de que cuidar de si mesmo é um assunto de luxo. E é egoísmo. É um egoísmo. É uma coisa que é restrita para quem é rico e não tem o que fazer. Ou para quem é zen. Existem vários paradigmas, né, de que o cuidar de si é um ou é para quem já é doente. Quantas vezes você não ouviu isso em consultório, talvez? Olha, eu não sou doente, não. Alguém mandou vir aqui fazer isso. Não quero ser dependente de você, né? Tem essas coisas também. Mas, assim, como é que... E uma pergunta que eu acho que vale a gente falar antes da gente terminar é como é que nesse mundo, né, tão cheio de antagonismo, né, em que claramente a gente está vivendo um momento de muita tensão, né, seja de novo, né, pelo clima, pela política, pela forma como as pessoas estão se enxergando, né, como se a gente tivesse tribo, né, essa tribo inimiga, essa que não fala com essa, uma coisa muito talvez muito agressiva e muito individualista, né? Assim, eu acho que eu vejo muito isso. Quem pensa como eu fica aqui, quem não pensa como eu, quero que morra, quero que suma, porque é bendito assim mesmo, né? Falei a palavra bendito, mas é dito de uma forma. O que a gente pode pensar, né? Como essa ideia pode contribuir para minimizar esses efeitos de olhar o outro não como seu mestre, mas como seu inimigo, né? Porque eu acho que quando a gente olha para esse outro com esse olhar de mestre, eu acho que ele te mostra, mesmo que ele não faça o que você não gosta, ele te mostra aquilo que talvez você não queira ver em você. Sim. Porque, enfim, essa dualidade, esse antagonismo, essas polaridades, né? O bem e o mal, o certo e o errado, tudo isso, isso reside nessa ignorância de que a gente olha para fora e fala, nossa, o fulano é isso, o cicrano é aquilo, ele é não sei o quê. E está acostumado a quê? Olhar para fora. Mas não está olhando para dentro. Por isso que o caminho de olhar para dentro, seja através
como você disse, são vários os caminhos, né? Como você vai escolher entrar e olhar para dentro, você pode começar numa aula de yoga, numa aula de meditação, ou fazendo uma terapia, mas parar um tempo para fazer isso é um dever. É um dever de ser humano. E eu acho que é importante colocar isso, porque para a humanidade, ela coexistir com outros seres que não são humanos e entender que estamos todos interconectados. Não foi o ser humano que criou a plantinha, nem que criou o animalzinho que come todos os dias, né? E tampouco foi o ser humano que criou o planeta Terra. Né? Então, é o mesmo planeta que todos nós habitamos aqui e também com outros seres que não são humanos. E ter essa realização de que existe um universo onde somos parte dele, não somos os donos, e que essa é a nossa tribo, esse é o nosso lugar, e aqui somos onipotentes, e todo mundo aqui não é legal, é de uma tremenda ignorância. Então, acessar essa parte humana, que diferente dos animais que não são humanos, não tem essa oportunidade, e a gente tem essa oportunidade de usar uma inteligência que temos humana, que nos torna humanos, é de poder sentir. E o que está acontecendo é que, seja por proteção causada por tantos antagonismos, a gente vai criando camadas que fecham esse acesso a esse lugar da nossa humanidade. Deixe que sente, que tem uma luz própria dessa criança autêntica que pode rir, pode cair, pode chorar. E isso é realmente algo que é um dever de todo ser humano, para poder entender que não está só. Então não tem a melhor tribo ou a pior tribo. Tem as tribos diferentes. Tem as tribos diferentes. E faz parte da diversidade desse planeta que escolhemos nascer, a diferença. Já diz a Glória Areira, ela sempre fala isso, né? Nós somos da dualidade, e é o claro e o escuro, né? Enfim, o dia e a noite, enfim. Inclusive o cérebro só reconhece alguma coisa em função das diferenças. Então isso já é da nossa natureza, né? Enfim, vou passar para você assim, as considerações finais, dizendo assim que foi assim muito importante a gente falar sobre isso, porque não só porque é diferente, mas porque já existe muito antes da gente saber que existe, né? A gente é criado dentro de determinadas culturas onde você entende que aquilo ali é a única verdade, e a gente sabe que a verdade é uma só nesse sentido, né? Porque cada pessoa tem a sua própria verdade, mas no sentido mais de funcionamento da lógica do mundo, né? Então, quero te agradecer já pela contribuição importantíssima que você trouxe para a gente aqui, né? E passar também para você falar qual vai ser os dias, né, que vai ter esse evento que é mundial, né? E aí depois para a gente poder fazer o fechamento do nosso podcast. Grata, Carmen. Realmente é uma alegria para mim poder estar tendo esse papo cabeça, como eu disse, que não é da cabeça, com tanta leveza, espontaneidade, e podendo abrir para diferentes públicos esse portal, que é o portal do autoconhecimento. E poder abrir esse campo de verdade, usando a tecnologia de forma virtual, e também tendo outros professores, fundadores de uma universidade, disponíveis de forma gratuita, nos dias 18, 19 e 20 de julho. Vai ser às 20 horas da noite, aliás, às 19 horas até às 22 horas. As inscrições estão abertas, são online, vai ser uma transmissão online, você pode fazer da sua casa esse workshop de 3 dias, 3 horas cada dia. E com o objetivo em cada dia de acessar um tema específico que é muito relevante para todos nós. Eu vou fazer.
Você está convidado já a estar lá presente. Mas fica o convite, dia 18, 19 e 20 de julho. Será transmitido ao vivo, online, gratuitamente. Todos são bem-vindos. E em português, com tradução simultânea. Ou seja, bem acessível para quem quer sentir um pouquinho o que é não precisar atravessar alguns oceanos para ter contato com esse conhecimento. E a gente... eu só tenho a agradecer para você e a todos pela oportunidade de estar comunicando aqui, sendo porta-voz. Eu também vou estar recebendo e muito feliz de poder ter essa oportunidade também. Então tá bom, obrigada. Obrigada aí pela sua contribuição, por essas informações. E vamos lá, vamos ver aí. Agora dia 18 tá vindo, né? Quem quiser participar, agradeço aí a audiência de vocês, a participação, e a gente se encontra no próximo podcast.